Fala pessoal, nessa questão a gente tem dois triângulos representados ali do lado, né? Que tem as mesmas áreas, tem áreas iguais, que são áreas de 0,25 metros quadrados. Então, a mesma área para os dois triângulos. Apesar de as medidas deles, né, de os desenhos dos triângulos serem diferentes. Aí ele fala, vou chamar de θ o ângulo do primeiro triângulo, entre os lados que medem 1. Vou chamar de alfa o ângulo do segundo triângulo, formado entre os lados que medem 1, de novo, né? E ele pede para você determinar qual que é a diferença desses ângulos. Então ele deu a área, ele deu medidas de lados e ele está falando sobre os ângulos. Eu não vou calcular essa área usando base vezes altura sobre 2, porque a gente precisa encontrar uma maneira de relacionar os ângulos com a medida da área. Tem um jeito de calcular a área do triângulo que é perfeito para essa situação. Né? Uma das fórmulas da área do triângulo diz que a área é igual a metade da medida de um lado vezes a medida do outro, vezes seno do ângulo formado aqui entre eles. Que eu vou representar no geral como θ, mas pode ser o ângulo que você encontrar no triângulo. Bom, vou aplicar essa fórmula de área para a gente obter a área dos dois triângulos que aparecem na figura. Primeiro, eu vou fazer isso com o triângulo ABC. Então, o que seria a área do triângulo ABC? Seria a metade do lado de medida 1, vezes o outro lado que a gente conhece, que mede 1 também, vezes o seno do ângulo entre eles, que é o seno de θ. Né? Meio vezes 1 vezes 1 vezes seno θ, o meio absseno, vai ser a área do triângulo que o enunciado me disse que é 0,25. Agora veja, como, né, aparece já fração na fórmula da área, eu vou escrever essa medida em fração. E 0,25 em fração dá 1/4. Então, vou igualar isso com 1/4, porque aí a gente pode simplificar esse denominador 2 da esquerda com o denominador 4 da direita, e a gente vai concluir que o seno desse ângulo θ é meio. Guarda essa informação, a gente já discute que ângulo que é esse. Vou olhar agora para o triângulo da direita, para o triângulo DEF. Mesma coisa. A área desse triângulo vai ser metade de um lado vezes o outro, vezes seno do ângulo entre eles, que para esse triângulo é o seno de alfa. Isso vai ser igual a 1/4 de novo, porque o enunciado me disse que os triângulos têm a mesma área. Então, mesma coisa, você deve ter percebido que a equação que a gente obteve é basicamente idêntica à primeira, né? Eu vou de novo concluir que o seno desse ângulo tem que ser meio. Agora, como é que pode dois ângulos diferentes terem o mesmo seno? Será que dá? Qual que é a diferença entre esses ângulos, pensando na figura? Se eu olho com atenção para aquela figura, eu vou perceber que no primeiro triângulo, θ é um ângulo agudo. É menor que 90 esse ângulo, né? No segundo triângulo, por outro lado, esse alfa é um ângulo obtuso, ele é maior que 90. Agora, tem uma propriedade de ângulos lá na trigonometria que diz que quando dois ângulos são suplementares, acontece que o seno de um é igual ao seno do outro, eles têm o mesmo seno. Ah, então dá para ângulos distintos terem o mesmo valor de seno. Dá, é só esses ângulos serem ângulos suplementares. Então eu vou começar no caso do triângulo ABC, em que o θ é agudo, e vou procurar lá na minha tabela de valores trigonométricos, né, quem é o ângulo que tem seno igual a meio. Se você fizer isso, você vai encontrar 30 graus como resposta. Esse é o primeiro valor que a gente conhece, né? O valor do ângulo agudo, que é o que normalmente a gente estuda quando a gente está vendo trigonometria do triângulo retângulo. Agora, o ângulo obtuso, que tem o mesmo seno que o ângulo de 30, usando aquela propriedade ali, é o ângulo que é o suplemento de 30. Então, o ângulo que falta para o 30 chegar no 180, que é 150 graus. Ah, então dá para a gente descobrir quem que é esse alfa, né? O ângulo de 150. E tendo descoberto o θ e o alfa, aí eu vou dizer que o alfa menos θ, que é a diferença que o exercício quer que você encontre, vai ser de 150 graus menos 30, que é 120 graus.
exatamente o que está marcado na sua alternativa B de bola. Beleza? Espero que você tenha entendido. Até mais.